Olá, você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês, um projeto do Movimento Economia pra Gente. Quem disse que economia tem que ser um assunto só para especialistas? As decisões econômicas afetam o nosso dia a dia e é importante saber o que está em jogo. Aqui, nós conversamos sobre assuntos atuais e apresentamos conceitos de forma simples e didática. Este podcast é construído pelo Movimento Economia pra Gente, em parceria com o jornal Sul 21 e o estúdio de vídeo Núcleo EAD do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento da URGS, o CISAD. Acreditamos que a economia deve estar a serviço das pessoas, e não o contrário. E você? Eu sou Mariana Garcia e hoje nós temos como convidados para participar do programa o professor da URGS, Robert Iturrier Ávila, e a Annelise Manganelli, economista do DIEESE. Olá. Olá, cumprimento a Annelise, a Mariana, é um prazer estar aqui com vocês fazendo esse episódio. Olá, Mariana, olá, Robert, um prazer estar aqui. É muito bom saber que tem uma iniciativa como essa e que a gente possa contribuir. Nessa temporada, aqui no Outra Economia, nós estamos falando sobre o sistema tributário. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre as renúncias fiscais, ou também conhecidos como gastos tributários. Então, Annelise, eu queria começar te pedindo para nos ajudar a diferenciar um pouco o que são isenções, o que são renúncias fiscais, o que são as desonerações, que eu acho que muitas vezes acabam sendo confundidas, né? Essas questões estão, de alguma forma, dentro de um conceito de gasto tributário, né? E há uma dificuldade, inclusive, na literatura internacional, de obter um consenso acerca desse conceito, né? Em termos de fundamentação legal no Brasil, o que nós temos é a Constituição Federal, né, no artigo 165, que diz que todo projeto de lei orçamentária precisa ser acompanhado de um demonstrativo sobre as receitas da qual o governo está abrindo mão. E temos também a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece também que todo projeto de lei orçamentária anual, a LOA, deve ser acompanhado de um documento ao que se refere à Constituição, né, mas também agrega que deve demonstrar as medidas de compensações de renúncia de receita. E essas legislações, elas complementam também o que está na nossa própria Constituição de 88, né, que diz que renúncia fiscal abrange anistias de tributos, remissão, subsídios, crédito presumido, concessão de isenções, alterações de alíquotas ou modificações de base de cálculo. Então, tudo aquilo que implique em redução de impostos ou contribuições, né? Mas não existe, na verdade, um procedimento universalmente aceito e padronizado para a determinação dos gastos tributários. O que a gente considera hoje como natural é que as instituições de referência já têm, né, um núcleo conceitual. E, no caso, a gente utiliza muito aqueles conceitos já definidos pela própria Receita Federal do Brasil, pela OCDE, pelo FMI, né? E, no caso brasileiro, a Receita Federal adota como gastos tributários aqueles gastos indiretos do governo, realizados por intermédio de um sistema tributário que visam aí como, né, atender objetivos econômicos e sociais e que constituem-se, então, numa exceção a um sistema tributário de referência. Então, toda a lógica da renúncia é partindo de um sistema tributário de referência, né, que vai reduzir a arrecadação potencial e, consequentemente, vai aumentar a disponibilidade econômica daquele contribuinte. Então, nesse caso, os gastos tributários, eles podem ser compensatórios, que seriam quando o governo não atende, de alguma maneira, a população, então seria para compensar, né, não ter esses serviços, ou um caráter incentivador, que seria quando o governo, então, tem a intenção de desenvolver um determinado setor ou uma determinada região, né? Mas esse mesmo conceito que a Receita Federal usa, por exemplo, não inclui, pelo menos não no núcleo conceitual, né, gastos tributários como outras medidas, por exemplo, aquelas que representam só um diferimento de pagamento de tributos ou parcelamentos de dívidas tributárias. E isso é, de alguma forma, até representativo no Brasil, porque se nós pensarmos os programas de refinanciamento das empresas, os refis, né, um contingente grande. O Brasil, nos últimos 18 anos, já concedeu mais de 40 programas de refis e que não está dentro desse conceito, né? Então, sempre que a gente ouve um montante de gasto tributário, de renúncia fiscal, a gente não está somando, né, esse tipo de iniciativa. Muito obrigada. Bom, muito tem se debatido, né, sobre a falta de recursos da União.
Ao mesmo tempo, né, nos últimos 6 anos, o montante de recursos renunciados ele chegou a R$ 1,5 trilhão de reais. O estudo do Tribunal de Contas da União, né, que trouxe esses dados, mostrou também que houve um aumento de 27% das renúncias fiscais entre 2011 e 2018, reduzindo assim a base de financiamento do Estado. E isso parece um pouco contraditório. Então, eu pergunto, né, na percepção de vocês, quais as razões dessas renúncias fiscais e desse aumento nos últimos anos? Após a crise de 2008, ali, se a gente lembrar na crise de 2008, houve uma série de políticas anticíclicas realizadas naquele momento no Brasil, que foram reduções de impostos, IPI, sobre automóveis, eletrodomésticos, não é? Na verdade, naquele contexto específico, surtiu um efeito muito grande sobre a atividade econômica e foram bem-sucedidas, né? Então, nesse sentido. Esse episódio acabou trazendo uma ideia de que tais políticas eram vantajosas ou benéficas. A partir de 2011, 12, 13, a atividade econômica reduziu, né, em termos comparativos com o que vinha no período anterior, de 2000 até 2010, de crescimento econômico maior. E naquele momento foram lançadas mão de várias políticas desse tipo, né, de redução de impostos, de IPI, de automóveis, sobre eletrodomésticos, depois materiais de construção, depois folhas de pagamento. E começou então a vir uma pauta também dos empresários, a Fiesp e tal, pressionando pela redução de impostos. Uma série de medidas de desoneração foram feitas naquele momento, né? Só que o resultado não foi aquele esperado. Então, o resultado foi bem pior do que foi naquele contexto anterior. E por isso que foi adotado esse tipo de política, também adicionada às desonerações que os empresários requisitavam, né? Então, o que aconteceu nos últimos anos foi que aumentaram muito as renúncias fiscais, tanto no nível federal, principalmente, né, mas também, no caso do Rio Grande do Sul, já tinham aumentado nesse período, está representando aproximadamente 4% do PIB atualmente, né? Lembrando, o Estado, de forma geral, ele arrecada em torno de 32%, 33%. Então, isso significa em torno de 18% a 23% da arrecadação do Estado que tiveram redução, né, nesses últimos anos, passando aí de 250 bilhões por ano aproximadamente, dependendo do ano, né? 2018, há uma estimativa que tem sido 284 bilhões de reais de renúncias fiscais, não é? Para diversos atores. E, bom, como a gente vai ver e talvez até falar um pouco mais ali na frente, os resultados não foram esperados, aqueles esperados, e mais do que isso, isso contribuiu, então, para a redução da receita do Estado e, portanto, para a crise fiscal que assistimos nesse momento. E, somado a isso também, eu acho que vale complementar, né, a fala do Robert, que mesmo esse montante que é divulgado, que é o que acompanha a lei de orçamento, né, muito disso não torna transparente o gasto tributário brasileiro como um todo, quando a gente pensar também em entes como os estados e municípios, né? Mas não só isso, também outros tipos de subsídios, porque quando a gente fala nessas desonerações que o Robert comenta, a gente está falando dessas que são conceitualmente definidas, né, que estão já amparados por uma definição legal, mas, na verdade, nós temos, por exemplo, outros subsídios, como aqueles financeiros, exemplo, subvenções de energia elétrica para a pessoa de baixa renda, ou equalização de preços agrícolas, ou subsídios para Minha Casa e Minha Vida, né? Que em 2019 só esses somaram mais ou menos 37 bilhões. E, além disso, ainda tem outros, como, no caso, os incentivos creditícios, por exemplo, FIES, né? E outros também, como é concedido num programa para o próprio Sistema Financeiro Nacional, que totalizaram em 2019 mais 32 bi. Né? Então, essas estatísticas elas seriam muito maiores se a gente incluísse todos esses outros que também, conceitualmente, poderiam, né, são considerados gasto tributário porque se abre mão da receita. Né? E se a gente for olhar estados e municípios, que eu acho que a gente tem oportunidade de falar depois também, isso vai se ampliar muito mais, né? Como vocês já anteciparam aqui um pouquinho, né, as renúncias fiscais elas são pensadas, então, como uma forma de incentivo de alguns setores da economia, né, numa tentativa de gerar crescimento econômico. Em que medida nós podemos saber a efetividade dessas medidas com relação ao aumento do investimento privado e da geração de empregos? E também são observadas diferenças de resultados em momentos de recessão e em momentos de expansão econômica? Bom, essa questão é bastante interessante porque existem
poucos estudos nesse sentido, né? E, na verdade, no caso do Brasil, foi feito um único estudo sobre os diferentes impactos nos multiplicadores de gasto, ou seja, como cada gasto público afeta a demanda, né, e a atividade econômica e o nível de emprego. E esse estudo, então, é função de impulso-resposta do choque nas despesas no modelo linear, recessão e expansão, que foi feito por 3 autores do IPEA, e eles mostram resultados bem interessantes, né? Que existem diferentes respostas em momentos de crise e em momentos de expansão econômica dos gastos públicos, sendo que o investimento público, ou seja, estradas, ampliação de capacidade do Estado, investimento, ampliação, né, de forma geral, é o investimento, tem um impacto enorme na recessão, ou seja, um multiplicador grande sobre emprego, sobre renda. Na expansão tem um impacto também, mas bem menor. De forma geral, no momento de expansão, os impactos são menores, né? Os benefícios sociais têm um impacto também bastante elevado. Quais são os benefícios sociais gastos de assistência social, Bolsa Família e outros gastos para idosos, também previdência, né? Gastos com pessoal têm um impacto já bem menor, mas tem também, né? E subsídios, o que esse estudo mostra, não tem impacto, né? Então, no momento de recessão, o que esse estudo aponta, não é adequado fazer subsídio, né, que não tem resposta na atividade econômica e também não tem resposta no momento de expansão econômica. Ou seja, de forma geral, né, o multiplicador do emprego e da renda, né, de subsídios, desonerações, renúncias fiscais, para falar um termo, é próximo a zero, né? Já de investimento público é bem elevado. Ou seja, se pensando do ponto de vista da atividade econômica mesmo, se for feita uma política para ativar a economia, vale muito mais a pena o Estado gastar do que ele reduzir impostos, né? A redução de impostos tem um impacto muito pequeno. E acho que complementa, assim, a gente pensar que esse processo, né, o Robert falou antes sobre como ganhou força isso ali nos anos de 2012, 2013, né, enfim, mas esse processo ele foi implantado pela ditadura militar, né, num contexto de modernização conservadora, né, dentro desse onde se criou uma ideia que alguns economistas costumam dar o título assim, de macroestrutura fiscal de financiamento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa prática de ampliar as desonerações, criar programas de incentivos para determinados setores, de fato, não é uma novidade, né? Ela ganhou força no último período. Mas, em última instância, as finanças públicas elas foram colocadas a serviço de acumulação do capital, né? Isso é o que a gente acaba vendo. E do próprio aumento da produtividade do setor privado. Então, por isso que a gente questiona um pouco essa conduta e vê que não tem, os estudos não apontam resultados, né? Então, resumidamente, essa constituição, digamos, dessa macroestrutura fiscal, desses incentivos, ela não é neutra e nem é técnica, né? Porque nós não temos estudos que apontem isso. Então, o volume monetário que o capital recebe, né, com esses incentivos, que é determinado pelas relações sociais e políticas e de poder, né, acabam constituindo, então, essa macroestrutura num Estado que muitas vezes só revela ao mercado, né, a intenção de assegurar a acumulação e preservar a taxa de lucro privada pela transferência indireta de renda, né, o que prejudica aqueles que menos ganham e que menos poder têm, né, dentro de uma sociedade democrática. E pensando aqui no Rio Grande do Sul, como que se deu essa relação entre isenções e investimento? Pois é, o caso do Rio Grande do Sul é bastante interessante porque, bom, primeiro a gente está numa crise fiscal importante, né? E também olhando um pouco o histórico, quer dizer, na década de 90, principalmente, foram concedidas diversas renúncias fiscais para grandes empresas, no intuito de atrair investimento, estava um pouco na moda, também tinha uma guerra fiscal entre os estados. Então, o que tem acontecido, né, nos últimos anos, né, pensando aí desse século, assim, né, uma considerável elevação das renúncias fiscais do Estado com relação à arrecadação, né,
que sai de um patamar de 20%, ou seja, a cada R$5 que o Estado arrecada, ele renunciou para um patamar de 30%. Né? Então, a cada R$10 que o Estado arrecada, 3 ele renunciou. Né? Então, 30%, né? Ou seja, de forma simples, né? O Estado poderia aumentar em 30% a arrecadação caso não tivesse nenhuma desoneração. Então, é um volume bastante elevado. O Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que mais renuncia receitas fiscais. Acima do Estado do Rio Grande do Sul tem a Amazonas, devido à Zona Franca de Manaus, Goiás e Santa Catarina, que também é um estado que faz muita renúncia. E depois Rio Grande do Sul. Só que cabe salientar que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem a situação fiscal mais drástica, né? Junto com Minas Gerais e Rio de Janeiro são os piores. Então houve, na verdade, um processo bastante continuado na década de 90, sobretudo, de elevação das renúncias fiscais do estado do Rio Grande do Sul. E, bom, quando a gente olha lá o investimento, então se esperava o quê? Né? Que houvesse desoneração e aumentasse pelo menos o investimento produtivo, ou ao menos o investimento dessas empresas. Não foi o que aconteceu. Né? Na verdade, se a gente olha o nível de investimentos no estado do Rio Grande do Sul, caiu. Né? Caiu nesse período de 2010 para cá, e ao tempo em que houve ampliação das desonerações. Né? Então, isso é um tema muito delicado. Né? Até recentemente, em 2016, o Ministério Público de Contas entrou com ação civil pública, porque, além de ser um volume muito grande de renúncias, a gente não tem muita clareza de quem recebe, qual foi a contrapartida, se gerou emprego ou não, empresa por empresa. Né? E esses dados enfim, é um gasto tributário, porque a sociedade está subsidiando, de alguma forma, essas empresas. E, bom, elas precisariam, então, dar uma contrapartida e a gente não tem como medir, porque esses dados não são publicados. Então, o Ministério Público de Contas entrou com uma ação civil pública para que o Tribunal de Contas do Estado e também o Ministério Público pudessem ter acesso e pudessem auditar, né, essas renúncias para saber se pode ou não, enfim, se vale a pena ou não, né? Não tem um resultado concreto ainda, mas é fundamental que a gente saiba, né? Afinal de contas, o Estado está nessa situação, que sabemos que está, o Estado do Rio Grande do Sul, e, além disso, naquele momento em que houve uma série de medidas, por exemplo, no governo Sartori, né, que foram, enfim, extintas algumas instituições, foram reduzidos direitos trabalhistas para os servidores públicos, e, ao mesmo tempo, não houve uma revisão das desonerações fiscais do Estado, que são elevadas e com um resultado bastante baixo do ponto de vista do emprego, da renda e também mesmo do crescimento econômico do Estado. Então, aparentemente, está na hora, de fato, né, dessas renúncias serem mais transparentes e mesmo que, aparentemente, também é preciso também rever essas desonerações que tiveram um resultado tão pífio do ponto de vista econômico. E contribui também para a necessidade, né, de tornar mais transparente esse processo. Bom, a saber, o Rio Grande do Sul hoje, ele concede de renúncias fiscais em torno de 18 bi, pela última declaração que o governador fez, numa apresentação que ele fez para a base aliada, né? E por que eu estou falando de uma declaração, né? Eu não estou falando de um dado consolidado, de um demonstrativo, e é isso que eu queria chamar a atenção, porque, na verdade, o Rio Grande do Sul, ele, além disso que o Robert falou, teve um retrocesso absurdo do ponto de vista de controle social, né? Porque nos anos de 2014, ano base de 2014 e 2015, o Rio Grande do Sul produzia demonstrativos estimando a renúncia, né? Portanto, a gente conseguia saber quanto é que a gente deixou de arrecadar, né? Em cima disso que o Robert comentou, dos 30% e tal. Mas, a partir de 2016, o governo parou, né, de elaborar esses demonstrativos. E aí, desde então, ao invés das estimativas de valor da renúncia, ele passou a informar só os dados que são diretamente declarados pelos contribuintes, né? Ou seja, a gente conhece exclusivamente as perdas, a gente não conhece a estimativa da renúncia com base no imposto potencial, né? E isso, de fato, tem um prejuízo bastante grande, porque a gente tinha um acesso à informação que foi
é restringido, né? Então, assim, ao invés de ter um esforço inverso, que é o de refinar o mapeamento, que a gente sabe que não é fácil fazer essas estimativas, né? Mas, de fato, o Estado devia investir em trazer transparência, porque é um valor consideravelmente alto, né? E também pegando como exemplo o caso dos servidores, a gente hoje tem, né, um acúmulo de mais ou menos 30% de redução salarial dos trabalhadores do Estado, né? Então, assim, é uma política de incentivo em detrimento do pagamento de quem está trabalhando para entregar o serviço público, né? Então, é por isso que o governo precisa tornar essa transparência prioridade, né, na nossa avaliação, porque outras fontes de financiamento não estão conseguindo, né, trabalhar da forma que deveriam com essa questão das renúncias. Muito obrigada. E, na avaliação de vocês, qual tipo de desonerações fiscais que podem ser realmente benéficas para o crescimento econômico? Vocês conseguem pensar em exemplos de desonerações que impactariam de forma positiva na economia? Bom, aqui a gente está falando de forma mais genérica, né, as renúncias fiscais e tudo, mas é claro que existem vários tipos, né, e mesmo dentro dessas que aumentaram e tal nos últimos anos, tem aquelas, por exemplo, para microempresas ou microempreendedor individual, ou então redução de impostos para a cesta básica, ou, né, redução de imposto para grandes empresas, ou também crédito subsidiado para grandes empresas ou para pequenas empresas. Então, a gente está colocando tudo no mesmo balaio, mas, na verdade, são questões um pouco diferentes, né? O que a gente pode trazer em termos de uma certa visão que está se constituindo como consensual em boa parte de diversos autores, políticos e também teóricos, né? Que as grandes empresas, elas têm uma capacidade de ter financiamento maior, né, com crédito mais barato, né, os juros mais baixos, e também tem elevada competitividade, né, enfim, tem acesso à tecnologia. Portanto, essas empresas, elas precisam ser mais tributadas e não receber desonerações, né? Já as pequenas empresas têm mais dificuldade de ter acesso a crédito, enfim, acesso à tecnologia, a capacidade de ter ganhos de escala. Portanto, essas empresas pequenas, elas de fato, né, parece fazer mais jus, mas ser mais justificável do ponto de vista social e também econômico, que tenham desonerações, né? De outro lado, também, por exemplo, tem desonerações que são bastante justificáveis, como, por exemplo, poderíamos fazer redução de impostos para medicamentos, redução de impostos para materiais de construção, não apenas para para ter alguma resposta nos preços desses produtos, mas também para deixar a vida das pessoas mais pobres, né, um pouco mais acessível, mais fácil. Então, assim, a gente tem que olhar, na minha opinião, as desonerações do ponto de vista também socioeconômico, né? Ou seja, de alguma forma, reduzir os impostos sobre aqueles produtos que são de acesso, enfim, mais geral, bens de primeira necessidade, e aumentar os impostos sobre grandes empresas e sobre empresas que têm elevados níveis de competitividade internacional. Sobre os oligopólios, essas empresas têm que pagar mais imposto para ter até essa certa compensação do Estado do ponto de vista tributário, e também corrigindo as distorções que o próprio mercado acaba gerando. Um componente também dessa questão é a própria guerra fiscal, né? Porque entre os estados, por exemplo. Porque muito das renúncias, dos incentivos, são dados como uma forma de atrair, né, empresas. Então, assim, a gente podia dizer que existem dois olhares sobre essa questão, né? Se é bom ou não, mas, assim, na minha avaliação, quando eu olho para aqueles estudos, enfim, que defendem, né, em alguma medida existir esse tipo de incentivo, o que eles tratam, né? Que a arrecadação estadual ela vai crescer aí de qualquer jeito, porque na ausência desses benefícios, a empresa provavelmente ela ia se instalar em outro estado, né? De modo que não geraria nenhuma receita para o estado. Então, mesmo se aquela empresa não pagar o ICMS, tiver o incentivo, ela vai contratar mão de obra, vai ter uma rede de fornecedores, né? Então, eles alegam muito isso. E os trabalhadores, ao gastarem os seus salários, eles vão aumentar a arrecadação do ICM.
E da mesma forma, para as empresas fornecedoras, elas seriam obrigadas, então, a recolher o tributo. Então, estaria, de alguma forma, compensando, né? Essa é um pouco da lógica de quem defende, né, o estabelecimento disso. Mas, na minha visão, e alguns estudos, né, indicam para isso, dos quais eu, enfim, concordo, é que muitas vezes essas concessões elas acabam sendo inúteis quando elas não têm uma avaliação, né? Que é isso, porque a gente não sabe, então, não se conhece, né? Como o Robert falou, quantos empregos geraram, se melhorou mesmo o desenvolvimento no território, se teve retorno econômico. E pelo contrário, até indicam que algumas agroindústrias, né, se a gente for pensar até em alguns produtos alimentícios, eles estariam naqueles locais, mesmo se não tivesse os benefícios, porque tem uma questão de clima, de território, né? Então, assim, não é isso que está atraindo, são outros elementos que estão atraindo aquelas empresas, né, instituições, enfim, para aquele local. Então, elas só vão estar se aproveitando, no caso, de vantagens comparativas, né? Então, assim, a renúncia nesse sentido, não sei, né, se tem algum efetivo. Depois, a outra questão seria o dinamismo da economia, né, decorrente da atração da empresa. Ela pode estar sobreestimado, digamos, e como nós não temos estudo para saber, fica isso vago. E em relação à guerra fiscal, pode até sacrificar a economia, né? Porque, por exemplo, um Estado, mesmo que não deseje conceder incentivos fiscais, ele pode se ver obrigado a fazê-lo, né? Porque foi concedido para um, para outro, então tu tem que expandir isso no território, porque tu está interferindo na concorrência, né? Então, assim, esses fatores todos, eles vão transformando essa política numa questão tão complexa que acaba priorizando privilégios de quem realmente tem força para fazer essa disputa, né? E não realmente quem precisa. Então, no âmbito da guerra fiscal, pode ser um jogo de perde-perde, ou, na melhor das hipóteses, seria um jogo de perde-ganha, né? Mas dificilmente vai ser um jogo de ganha-ganha. Então, por isso que a gente é um pouco crítico assim, a isso da forma com que é feito hoje. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Acho que ajudou muito, né, a gente, os ouvintes, a entender esse tema das renúncias fiscais. A gente tem hoje 3 indicações de materiais sobre o tema. A gente viu que não tem muitos estudos, né, sobre as renúncias fiscais, que ainda é um tema que tem que ser bastante estudado. E essas nossas indicações de hoje, uma já foi mencionada, né, é o painel de renúncias tributárias federais do Tribunal de Contas da União, que está disponível no próprio site do TCU. O outro é um estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que se chama Gastos Tributários de Empresas no Brasil, 2001 a 2018. Esse também está online no site do Instituto. E tem também o livro do IPEA, Governança da Política de Infraestrutura, Condicionantes Institucionais ao Investimento, que também está disponível no site do IPEA. Muito obrigada a quem participou e também a quem nos ouviu hoje, acompanhou o episódio. Muito bem, então agradeço aí a Mariana e a Annelise, acho que foi ótima a nossa conversa. E também a quem nos ouviu, espero que gostem e continuem ouvindo nossos podcasts. Bom, eu agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês falando de um tema tão importante e também convido os ouvintes que, né, estão ouvindo esse podcast que cada vez mais ajudem assim, a divulgar essa informação em relação à renúncia fiscal, porque hoje isso é um gasto invisível. A verdade é essa, né? E a gente precisa transformar isso de alguma forma, seja por pressão, né, aos parlamentares, seja da forma que a gente pode atuar na sociedade para que isso tenha uma transparência e que, de fato, a gente conheça e que ele entre na disputa pelo orçamento. E não da forma como está hoje, né, um orçamento altamente disputado que impõe uma crise e um ajuste fiscal que está penalizando principalmente a classe trabalhadora. Então, é nesse ponto que a gente precisa incidir. Obrigada. A gente segue convidando vocês para curtirem a nossa página no Facebook, o nosso Instagram é Movimento Economia Pra Gente. Muito obrigada e até mais.